Boa tarde a todos, poucos mas bons. Hoje estamos com particular concorrência, segundo acabámos de saber, eu não sei, vários de nós não sabíamos, que é o Prémio Valmor e a apresentação do Museu da Paisagem, mas o que interessa é irmos nós próprios ao nosso trabalho, então vamos começar esta conferência chamada Paisagens de Lisboa, dentro do ciclo do Encontro de Urbanismo, como sabem, já é a 7ª edição, e portanto queria, por um lado, agradecer o convite ao CIUL, mas também dar os parabéns ao CIUL, porque isto de facto tem sido uma série de conferências de grande substância, de grande interesse para muita gente, não só para especialistas específicos na área do urbanismo e dos arquitetos, mas para pessoas de um leque mais lato, como eu, que trabalho com museus, com o Museu de Lisboa neste caso, e certamente com muitos outros tipos de profissionais. Vamos aqui, em termos conceptuais largos, para todo o ciclo de conferências, o que aqui foi definido foi tratarmos de conceitos como a paisagem enquanto objeto estético, enquanto ser orgânico, enquanto fator identitário e de coesão social, enquanto apropriação que nós próprios fazemos do nosso território e ainda como figura regulamentável por legislação, que creio que não será tão abordado hoje. Então vamos começar. Nós vamos ter primeiro a professora doutora Paula André, aqui à minha direita. Depois iremos continuar com a arquiteta paisagista Sónia Azambuja e, por fim, o Pedro Cabral, o Dr. Pedro Cabral, vamos falar sobre os Urban Sketchers. E então, iremos então começar com primeiro com o lado mais académico, depois a arquitetura paisagista e depois os bonecos de bolso. Já vamos ver, estou com muita curiosidade. Teremos alguns conceitos, alguns temas que vão passar por todas as 3 intervenções e certamente depois no debate entre todos, e convosco espero que também, como a iconografia, a representação e a imagética de Lisboa, no presente e no passado, certamente, aquilo que existe neste momento. Então, a Paula André, que vai desde já tomar a palavra, é doutorada em Arquitetura pelo ISCTE e mestre em História da Arte, pela Nova Antes, e vou reduzir muito o CV, se não te importas. Coordenadora da área científica de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, e é professora no mestrado integrado em Arquitetura e no doutoramento em Arquitetura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos e ainda no mestrado em Empreendedorismo e Estudos de Cultura. É, portanto, uma investigadora de longa data interessada por estas áreas do urbanismo e que agora temos visto várias vezes dedicada à nossa cidade de Lisboa com muito agrado. Captar e editar Lisboa como paisagem. Faça favor, minha senhora. Obrigada, boa tarde a todos. Começar por agradecer à Ana Marçal o convite. Tenho que confessar que já me sinto um bocadinho da casa, o que é muito agradável. E também à Joana, desculpa não te estar a pôr os... É só porque os laços afetivos são sempre superiores a tudo o resto. E essa é uma regra de paisagem humana que eu faço questão de manter, mas fico obviamente muito contente, assim como os meus parceiros de mesa. Bom, vou pedir, quando faltarem 5 minutos, que me avisem e depois, quando for mesmo o tempo, eu calmo, por uma questão de consideração, obviamente, por todos. Nunca me tinha acontecido começar uma sessão por aquilo que eu não vou falar, mas que faz parte do processo de pensar esta sessão a partir do convite. Quando me desafiaram para vir falar sobre paisagem e sobre Lisboa, que eu pensei imediatamente, associei a esta nova morfologia urbana da cidade que está profundamente relacionada
com este novo fenómeno dos chefes que marcam territórios na cidade de Lisboa. E lembrei-me particularmente do que aconteceu no interior, e portanto num espaço que não se vê da rua, mas que fica junto ao Jardim do Príncipe Real e que temos aqui assinalado este interior, não exatamente um quarteirão, mas um interior, que recuando na cartografia, nomeadamente do Philippe Folk, em 1855, nós não temos aqui neste interior nenhuma construção, mas depois em 1911, na planta do Silva Pinto, já temos aqui no interior uma construção que aparece aqui quando ampliamos. Faz-se esta entrada, passa-se por este túnel, vai-se dar a este local. Havia aqui uma antiga construção que, entretanto, foi demolida, deu origem a este hotel, que é o Memo do Príncipe Real, de onde se tem efetivamente uma belíssima panorâmica que está associada diretamente ao território, à geografia da cidade de Lisboa e a esta paisagem. Mas lembrei-me imediatamente que há um projeto raulino, muito pouco conhecido, é de 1954, e era precisamente para aquele sítio, e curiosamente tinha muitos pisos. Era uma construção em altura para aquele local, é um edifício de apartamentos, e a designação é de época, e era uma tipologia pequena, maioritariamente para jovens solteiros, e a memória descritiva é absolutamente deliciosa e é muito interessante perceber como é que o raulino, que nós muitas vezes por vício da historiografia e do olhar associamos a um determinado tipo de arquitetura, projeta uma coisa completamente diferente para este local, resultando neste edifício que estaria lá se tivesse sido construído. Bom, portanto, não é disto que eu venho falar, mas foi o processo de pensar a paisagem, mas depois de pensar mais calmamente, resolvi apresentar uma forma de paisagem da cidade de Lisboa associada à construção de uma imagem da cidade por via da obra pública, neste período entre 1934 e 74, porque coordena uma linha temática de um projeto FCT centrada nas imagens das realizações materiais. E, na verdade, essas obras públicas são a construção do rosto da cidade, a capital do Império, e está, por outro lado, associada à construção de uma imagem que tem um fundamento conceitual profundamente político. E, portanto, passo já a citar um discurso do Presidente do Conselho, Oliveira Salazar, que diz: politicamente só existe o que se sabe que existe, parece que é de propósito para o contexto contemporâneo que vivemos, e diz também politicamente o que parece é, e estamos a falar de um discurso de 1940. Portanto, há uma espécie de modernidade e atemporalidade de quadro conceitual. E, no fundo, o que vos venho apresentar é um corpus de um médio, que é a fotografia, mas de fotografia editada, portanto, fotografia composta na página, por um coletivo de uma equipa, que fazem parte comissários, fotógrafos, desenhadores, decoradores, arquitetos, que criam uma espécie de palimpsesto da imagem, que resultando numa meta-imagem da cidade de Lisboa. Ou seja, temos um conjunto de campos expandidos que produzem ideologia. Do ponto de vista, obviamente, muito breve de um quadro conceitual, há um texto do António Ferro, publicado no Bandarra, logo em 1934, sobre as artes gráficas como ferramenta operativa da política do espírito. Mas, para essa construção, os decoradores, artistas, ou seja, desenhadores, designers, arquitetos, tiveram um notável contributo, quer do ponto de vista da montagem dos espaços expositivos, quer da própria página das revistas. Nomeadamente os fotógrafos, como o Mário Novaes, que dá uma entrevista em 41, explicando exatamente como é que eram feitas as montagens e como é que era feito o trabalho dessas equipas e essa colaboração. Mas também obras publicadas nos anos 40 sobre a publicidade
exibindo montagens de espaços expositivos, nomeadamente a exposição do combate ao cancro, dizendo quais eram os fotógrafos e os arquitetos que tinham colaborado, e ainda a importância da constituição de um arquivo fotográfico por parte do SPN-CNI, e que, portanto, concentram no arquivo tudo aquilo que era os registros captados, que depois eram editados nas páginas das revistas, dos catálogos, dos livros, das monografias, dos guias, dos folhetos, tornando-se a página um quadro cênico. E esta capa do século ilustrado, que é de 38, é exemplar desse ponto de vista, porque usa a fotomontagem, exibindo ao fundo um panorama do território da cidade, obviamente aqui com a intenção declarada de mostrar o que estava a ser feito do ponto de vista da habitação, sobrepondo a figura central desta construção, desta imagem de uma via progressista, que é a figura do Duarte Pacheco, que é geradora de um tempo forte do Estado Novo, que não começa em 34, mas começa em 28, quando ele, enquanto ministro, vai convidar Oliveira Salazar para vir ser ministro das Finanças. E, portanto, o que nós depois vamos ver nas páginas ao longo destas décadas é uma montagem dessas obras. Obviamente eu selecionei aquelas obras que estão mais diretamente relacionadas com a geografia e com o território, no sentido de criar essa paisagem. Mas também esta utilização sistemática da fotomontagem. Este é o álbum 1940, portanto o álbum da exposição do mundo português, e percebemos que existe muita prática de usar a mesma fotografia em publicações distintas e depois em composições de fotomontagens. Até uma prática muito comum. Vão-se buscar fotografias, nomeadamente da República, que persistem na utilização de montagens diferenciadas. Mas também o álbum do bairro das Casas Económicas, neste caso aqui mostrando o bairro de Belém nesta perspectiva de colocar ao fundo o rio. Portanto, há sempre aqui uma tentativa de enquadramento com um fim objetivo de enquadrar e criar um discurso e fixar esse discurso, e algumas obras, como desta coleção dos cadernos do Ressurgimento Nacional, pela dimensão que a fotografia ocupa de página inteira e de ser em spread, portanto as duas páginas, na verdade são fotolivros das obras públicas e alguns deles fotolivros da própria cidade de Lisboa. Sistematicamente acontece aquilo que é a característica deste período, que é no mínimo dual, que é colocar em confronto o passado, a história e aquilo que é o progresso e o novo, o engrandecimento da capital. Portanto, nunca se descora o facto da capital ter um passado. Eu selecionei alguns minutos de filmes que mostram paisagem da cidade, e se aqui temos a cidade antiga e a cidade nova com Alvalade, o filme Verdes Anos, logo no início, mostra perfeitamente esta quase ruralidade do sítio onde hoje nós temos a correr o Rock in Rio, por contraste, nesta panorâmica, aquilo que são as traseiras do Arieiro e do bairro de Alvalade. Por alguma razão isto está sem som, o que é uma pena. Tinha som, mas deixou de ter. Peço desculpa. Mas acho que é mais simpático se tiver som. Isto é muito sensível.
A primeira vez que vi a cidade de Lisboa, pensei comigo. Esta terra é como uma madama que tem que ser engatada com muito jeito. Nada de pressas. Nada de deitar a mão antes do tempo. É preciso andar devagarinho, com o olho vivo, e não cheirar dos pés. É preciso, sobretudo, um homem lembrar-se que nasceu numa aldeia de pategos e aprender a aguentar-se. E esse contraste entre a arquitetura e os diferentes tempos da cidade aparece nesta obra, Lisboa no passado e no presente, dirigida por arquiteto Jorge Segurado, mostrando exatamente essas várias faces da cidade, que são simultaneamente as várias faces da nação, ou este álbum, Portugal 1972, mostrando estas torres dos Olivais. Mas as publicações da Câmara, nomeadamente os Anais do município de Lisboa, sistematicamente exibiam as obras em curso, e aqui é particularmente significativo este gosto de ir fixando a evolução da cidade. Estamos a falar da Alameda em direção ao Técnico, que é efetivamente uma peça de arquitetura que é sistematicamente exibida, associada a esta designação de uma nova Lisboa, e é exibida, por exemplo, no álbum 1934, dirigido pelo Leitão de Barros, com esta grande panorâmica, também na revista do Sindicato dos Arquitetos, nomeadamente com este enorme desdobrável, acontece muito nestas publicações, e mostrando esta associação direta de perspectivas entre o território, entre o urbanismo e a arquitetura, que nós ficamos com essa noção plena precisamente neste filme da Maria Papoila, do ponto de vista da escala. Mas quer saber de irmã de onde é que fica o Instituto do Prior Técnico? É mesmo aqui, menina. Mas olha que se a menina vem para as aulas ainda estão fechadas. Ah, e o Instituto é nesta igreja? É sim, minha flor. Saberá de sair É minha flor. O que é? Ah. Portanto, esta gigantesca construção, obviamente, para alguém que vinha da ruralidade só podia ser uma igreja, e é exibida exatamente a par da história, portanto, dos edifícios notáveis, implantados precisamente em sítios notáveis, e, por outro lado, também a par as perspectivas e as vistas da cidade, e, claro, as estradas e as pontes são as grandes obras públicas de referência e são exibidas sublinhando precisamente a geografia e dando a ver o território e a paisagem da cidade de Lisboa. Assim como a Ponte de Salazar, muitíssimo fotografada, há quase uma espécie de fotogenia desta construção, exibida em diferentes décadas, ou seja, a mesma construção está sempre a aparecer com diferentes propostas de época. Assim como a construção do aeroporto e a marca desta construção na cidade, mostrando estas perspectivas longínquas e fixado novamente no cinema. Vai para 20 anos que eu não vinha a esta querida e velha Lisboa. Então, antes de o levar para a minha casa, vou mostrar-lhe a nova Lisboa. A nova Lisboa é lá em África. A velha Lisboa. Trago-a sempre junto do coração. Olha, a azinhaga da antiga perna de pau. Os outros tempos. Agora é assim. Olha que lindo. A Avenida Dona Amélia. Outros tempos. Agora É assim. O Parque Eduardo VII.
Olha, outros tempos. Agora está assim. Esta era uma marca, neste período, que era pôr em confronto o que existia anteriormente e o que era a verdadeira mudança, e, portanto, o aeroporto fazia parte não só dessa mudança na paisagem, como uma forma diferente de habitar e praticar essa paisagem. Nesta fotografia nós temos aqui esta esplanada, há pouco já vimos esta chegada do avião e, na verdade, ia-se tomar café à esplanada do aeroporto e ia-se pela Avenida da República, passava-se por baixo do viaduto e o autocarro lá em cima havia quem se assustasse. Sim, tive medo. Bem, E mas agora já não tenho. chegava-se ao aeroporto, passando por entre campos. Copos de Ovaltine com chantilly. Eu só esperei por este pedido, que era para pegar com os chefes com que eu comecei, obviamente. Bom, mas também esta associação, novamente, entre o aeroporto e, talvez, a landmark mais importante da cidade, que é, obviamente, o castelo, e como veem, novamente, o castelo associado a esta espécie de grande acrópole da modernidade, que é o Instituto Superior Técnico e a sua Alameda, e, portanto, também o castelo aparece em diferentes publicações, é o caso do Mundo Gráfico em 41, ou na revista municipal, isolado ou a par de outras imagens, e também aqui na Lisboa do passado e do presente, e também neste filme, Costa do Castelo, se fala no panorama da cidade. E o panorama já viu? Venha ver aqui da janela. Ora, aqui tem o castelo. Acolá é o rio. Desta banda é o terreiro de Passo. Ali o terreiro de Trigo. É tudo terreiros. E da outra banda... É claro, da outra banda é outra banda. Hã? Como diz a isto? Soberbo. Não fazia a menor ideia. Veja-me este arvoredo. Aqui é que devia ser o Estoril. Mas fazem tudo ao contrário. Isto foi mesmo a propósito, não é? A propósito da paisagem. Bom, mas insistentemente se cria estes panoramas e estas vistas da cidade, exibindo a praça de referência absoluta, a par daquilo que são as novas construções, a nova arquitetura, até as novas, velhas utilizações, enquanto parque de estacionamento desta praça, que é sempre a marca da cidade, e que foi precisamente filmada e exibida pelo arquiteto Continelli Telmo. Terra das cantigas e dos arraiais, Lisboa, onde tudo canta, desde as raparigas até os pardais. Cidade de jardim que o Tejo azul vem beijar, uma saudade sem fim de te deixar. Cidade de amor, tudo indiferente e seduz, até o céu tem mais cor. E, portanto, esta relação com o rio está sempre presente e é sempre apresentada na imagem que se quer construir da cidade. O Miúdo da Bica é de 1963, portanto há uma espécie de persistência de construir esta imagem da cidade. A espreitarem para o rio, bairro sem par, mundo que outrora foi meu, vida que existe a lembrar.
Mas também estas enormes panorâmicas a partir do rio, em diferentes perspectivas, de toda a área de Belém, e também o Rossio, nesta imagem menos inquieta do que outras que já vamos ver, nomeadamente esta, com estes reclames luminosos que à época, e esta publicação é de 71, e esta fotografia é do próprio arquiteto Jorge Segurado, criava a ideia de uma cidade cosmopolita, urbana, até a legislação chegar e ser proibido colocar estas iluminações que obviamente faziam parte da paisagem e da paisagem mental da cidade, que é tão importante para os afetos e para o modo de habitar e praticar o espaço. Obrigada. Muito obrigada, Paula. Uma excelente apresentação, muito original e que nos trouxe memórias escondidas ou adormecidas, pelo menos a quem é lisboeta há mais tempo. E, enfim, de certeza absoluta, muita matéria para as conversas que se vêm a seguir, e creio que têm, imagino, do que estou a imaginar que venham a ser as duas próximas, tem muito de encaixe, embora de complementar ao que os nossos dois oradores trarão de seguida. Rever uns poucos dos filmes, nomeadamente aquela parte do Gosta da África, eu acho que nunca tinha ou visto ou reparado. É extraordinária, o antes e o depois. É mesmo um programa, um programa urbano. Ora bem, a arquiteta Sónia Talhé Azambuja é arquiteta paisagista, doutorada em História na especialidade de Arte, Património e Restauro. É professora auxiliar convidada de Arquitetura Paisagista no ISA e da FCT também, no Algarve. Certo? Sim, sim, sim. Secretária-Geral da Direção da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, neste momento. Está a meio do seu mandato. E ainda Presidente da Direção da Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda, desde 2010, que coordena as obras financiadas pela AJBA. É a associação. Pronto, é a mesma associação, ok. Associação. De conservação e restauro do jardim. Bom, então tem muito que fazer. É um jardim lindíssimo e que está bastante bem tratado. É uma alegria para os olhos. O título da sua apresentação é A Paisagem de Lisboa na Arte da Pintura e na Arte dos Jardins. Curioso título. Muito obrigada. Muito obrigada, em primeiro lugar, por este convite. Estou aqui com muito gosto. Vou tentar, e depois peço que se calhar 5 minutos antes também que me avise para cumprir o tempo. Eu sei que já houve algumas sessões dentro desta temática da paisagem. Há muitas definições de paisagem e, consoante a área científica, para um arquiteto paisagista, se calhar, pode haver um certo consenso, mas vamos falar com alguém de filosofia ou com um arquiteto ou mesmo com outras áreas, não há, digamos, há várias definições. Eu coloquei só esta definição porque faz parte de uma enciclopédia e foi escrita esta entrada da enciclopédia pelo professor Francisco Caldeira Cabral, que foi quem fundou o curso de arquitetura paisagista em Portugal, que foi nos anos 30 para a Alemanha. Ele era agrónomo e tornou-se, no fundo, o primeiro arquiteto paisagista e volta para Portugal e funda, em 1941, o primeiro curso livre de arquitetura paisagista. E nessa definição, Caldeira Cabral diz que é a figuração da biosfera e resulta da ação do homem de todos os seres vivos, plantas e animais, em equilíbrio com os fatores físicos do ambiente. E, claro que nós todos sabemos que a sua raiz, em termos etimológicos, está associada com a pintura, mas achei que era interessante, e isto é retirado da Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, e que foi escrita essa entrada. E, continuando, depois explica que este vocábulo vem de pagos do campo, que em francês deu paisage,
E em português, por exemplo, não é tão evidente esta relação com país, mas é interessante, por exemplo, que um pintor, o pai de Josefa de Óbidos, Baltasar Gomes Figueira, num tratado de pintura que fala dele, fala o pintor que nos países foi famoso. Porquê? Porque ele foi dos primeiros a fazer, no século XVII, a fazer pintura de países. Não é? Porque não se utilizava, apesar da palavra paisagem surgir em Portugal no século XVI, e já vamos ver, mas não era uma coisa tão vulgar, por isso era muito associado a essa própria designação. Este é um mapa que eu fiz sintético com as principais origens da palavra paisagem nas várias línguas europeias e em Portugal vai surgir por volta de 1532 e temos aquela origem, digamos, do campo, da terra cultivada. Mas claro que vai surgir pela primeira vez na Idade Média, e temos ali na Alemanha, século IX a XII, mas é interessante perceber como é que surge esta nova temática, que nós sabemos que essencialmente vai surgir essencialmente na Holanda, não é? Com a pintura de paisagem. E é interessante que algumas das primeiras representações realistas que nós temos em Lisboa é um pintor, exatamente, que vinha da Holanda, António de Holanda, um pintor iluminador que trabalhava para o rei Dom Manuel e que vai, digamos, fazer pintura ao ar livre, que não era comum. Ou seja, se pensarmos, eu não pus aqui nenhuma imagem, mas pensarmos que há numa representação ou nas pinturas da Idade Média, quando aparece paisagem, é uma paisagem ou fantástica ou idealizada, porque não é feita, digamos, perante o próprio objeto. E esta grande diferença que começa com o Renascimento é os pintores a fazerem registro, claro que depois tem que ser, até pela técnica, isto não podia ser executado ao ar livre, mas há desenho prévio feito ao ar livre, não é? Para depois ser possível elaborar, não é? Porque uma pintura deste género. E por isso esta vista do António de Holanda, que é atribuída, não temos a certeza, mas provavelmente é quase consensual que provavelmente seria ele, e aqui temos o Paço da Ribeira, não é? Com este jardim morado com um pomar, com uma certa simplicidade, que também é algo característico dos jardins deste período, por isso não há jardins públicos, como é óbvio, só vão surgir muito mais, existem associados aos claustros dos conventos e às cercas, a palácios, e é realmente uma imagem que é bastante interessante. Depois, claro que temos também esta vista, que eu já falarei um bocadinho mais à frente, que está em Leiden, por volta de 1570. Esta iconografia de Lisboa é realmente muito interessante, mas é na mesma altura em que esta nova palavra vai surgir na nossa língua, porque antes, para designarmos, eram os campos. Até se formos ler os Lusíadas, Camões nunca diz paisagem, não é? E é mais ou menos nesta altura que já existia essa nova palavra, não é? Os saudosos campos do Mondego. Não é a paisagem do Mondego, claro que é com o mesmo, digamos, com o mesmo significado, mas ainda é um termo novo, que ainda não está, digamos... os primeiros autores são João de Barros, Damião de Góis e o Francisco de Holanda, filho do António de Holanda, daquele pintor iluminador, arquiteto, tratadista, vai ser ele a escrever o primeiro tratado de pintura em Portugal, privou com Miguel Ângelo, e realmente é também se calhar dos primeiros a utilizar esta terminologia realmente com maior propriedade. E isso é interessante, nomeadamente num dos primeiros diálogos em Roma, de 1538, Miguel Ângelo, em diálogo com Francisco de Holanda, falam da pintura flamengo e utilizam a palavra paisagem. Claro que também nesta altura começam os contratos que são feitos com os pintores a pedir a representação e começa também a surgir essa nova palavra. Não é só, antes eram os campos,
os campos bem pintados, com as melhores tintas, mas depois começa a utilizar-se nos contratos de pintura a pedir paisagens, boas paisagens, que é também interessante ver, digamos, esta novidade. Ou seja, a perspectiva que começa a surgir na pintura com o Renascimento está também ligada com esta relação diferente que começa com a paisagem. Este é o livro de horas que supostamente deveria ser o livro de horas do rei Dom Manuel, não se tem a certeza, e também é atribuído ao António de Holanda e tem, para além de paisagens que não são paisagens portuguesas, mas também tem pormenores de paisagens de Lisboa, nomeadamente da Ribeira das Naus, e é realmente interessante esta representação da cidade que vai aparecendo em diferentes contextos. Aqui é um mestre iluminador desconhecido, é uma cópia da crónica de Dom João I, de Fernão Lopes, que é feita no século XVI, no tempo de Dom Manuel, e que provavelmente também temos mais uma representação de Lisboa, e realmente são vários casos em que isso surge. E nesta vista, que é bastante conhecida, não é, e que está na British Library atualmente, da genealogia do infante Dom Fernando, não é, temos para além de Lisboa, vemos toda a costa e conseguimos ver até Sintra, não é? Temos quase uma cartografia, não é? Porque há também, muitos destes pintores também fazem, por vezes, trabalho de levantamento, não é? de cartografia, e que têm um maior conhecimento até em termos do realismo das representações, não é? E isso nota-se em termos, digamos, da maneira como aparece a paisagem representada. E também testemunha jardins que desapareceram, como é a cerca do Mosteiro de Santa Maria de Belém, que aparece aqui, não é? Aqui temos a Torre de Belém e temos a Praia de Belém, que sabemos que vinha praticamente até à porta do mosteiro. Mas é praticamente toda a grande zona do Restelo, fazia parte esta grande cerca que desapareceu, não é? Que era parte integrante, não era só o claustro, e geralmente é um pouco esquecido que havia realmente esta cerca. O próprio claustro, se calhar, se nós visitarmos a imagem que temos, a imagem do lado direito, esta é uma imagem ainda antes da extinção das ordens religiosas, em que temos um jardim quadripartido, com azulejos, com alegretes, com plantas, onde há descrições que se pescava, com um sistema hidráulico extremamente interessante. Com a extinção das ordens religiosas, instala-se aqui a Casa Pia, havia o perigo, e há fotografias até no Museu de Lisboa que mostra isso, eu aqui não tive a pôr, porque não posso demorar muito em cada exemplo que estou a falar, mas houve realmente, por várias razões, desapareceu este jardim, que é da segunda metade do século XVI, já um jardim maneirista, e o que atualmente temos é um pouco triste, porque é esta imagem que nada tem a ver, quando lá por baixo está esta estrutura do lago. Não é? Por isso, isto são alguns problemas também da gestão deste tipo de património. O Foral Manuelino de Lisboa tem um pormenor interessante. Não tem uma vista, tem aqui uma vista de uma paisagem que é esquemática, provavelmente não é claramente identificada com Lisboa, mas queria-vos chamar a atenção para esta planta, que é o Myosotis. Eu vou só falar dos nomes vulgares, porque está aqui o nome científico, que é uma flor associada à lembrança. E que não é, claro que é uma flor lindíssima, mas é interessante que há esta simbólica que na altura se sabia muito bem, não é? Utilizava-se isto, e em certas línguas também, não me esqueças, é um dos nomes, por isso é uma memória, não é? E é este foral como símbolo da memória, e essa flor também está lá com essa simbologia. Outro exemplo de pintores iluminadores que representam plantas que eram cultivadas em jardins da época, nomeadamente em Lisboa, é o Compromisso da Misericórdia de Lisboa, em 1520, em que tem várias plantas, algumas plantas que eram medicinais e que eram utilizadas, como este aqui, como o burago, outras que eram claramente ornamentais ou práticas, como aqui a saboeira para fazer o sabão. E esquecemos que existiam, associados aos conventos e aos mosteiros, boticas onde se fabricavam os remédios, e as plantas medicinais eram importantíssimas, e por isso aparecem na arte deste período, e quase metade são plantas medicinais, porque eram plantas
que eram precisas cultivar, porque essas plantas podiam salvar vidas, não é? E nós às vezes esquecemos um bocadinho. Claro que muitas delas tinham tudo, eram simbólicas, eram ornamentais, eram cultivadas pela sua beleza, eram simbólicas ou eram atributos, e por isso havia, digamos, várias... Este é uma pintura retabular da charola do Convento de Cristo, que é atribuído ao pintor Jorge Afonso, que é uma ressurreição de Cristo, mas que é interessante que possivelmente tem uma representação de Lisboa. É uma hipótese, não temos a certeza, mas isto, em termos de investigação que fiz, primeiramente com a orientação do professor Vítor Serrão, que é grande especialista neste período, que também considera que provavelmente isto é uma vista de Lisboa do início do século XVI e que está, digamos, estamos a ver aqui nesta parte, este pormenor, e que é interessante porque isso aparece na arte europeia, nas pinturas retabulares, paisagens reais, e algumas não eram tão evidentes a sua identificação, outras ainda nos levantam dúvidas, e por isso é que eu pus um ponto de interrogação, não temos a certeza, mas provavelmente é uma representação de Lisboa. Esta é aquela vista panorâmica de Lisboa de 1570 e que é interessantíssima e que tem sido estudada e que ainda é fonte, digamos, de interpretação. Um dos jardins, já posterior, do século XVII, mas que, apesar de ser construído no século XVII, a sua matriz é completamente renascentista, é o Jardins do Palácio Fronteira, em que a relação, nomeadamente, com a paisagem, e surge num momento de grande celebração, não é, da restauração da independência, e por isso é um bocadinho voltar atrás no tempo, era como se não existisse o período do domínio dos Filipes, e a matriz vai ser o Renascimento, ou seja, antes do período, e realmente é um dos jardins históricos mais importantes que nós temos em Lisboa, e que celebra a nossa cultura, não é? Através de tudo, da própria composição. Claro que a influência do Renascimento italiano é evidente, mas em termos dos azulejos, da maneira como... e das vistas. Claro que as vistas seriam campo e não seria aqui o estado do Benfica, não é? Num dos eixos, quando às vezes vou visitas de estudo e quando chegamos aqui, então, especialmente os alunos, ficam muito contentes porque estamos enquadrados com o estádio do Benfica. Mas pensar que isto era completamente fora, não é, de Lisboa, não é? Era por isso, era uma vista completamente diferente, só se fizéssemos uma renderização a pensar como é que seria essa paisagem. Um jardim que surge 100 anos depois, no século XVIII, é o Jardim Botânico da Ajuda, o nosso primeiro jardim botânico português, que tem também uma localização privilegiada em terraços com vista do Tejo. Ainda teria mais, não é? Porque com as construções veria-se tudo desde a entrada da Barra do Tejo, e apesar de hoje ainda temos vista, mas teria ainda uma vista mais especial, e associada realmente a esta importância que tem a paisagem de Lisboa, de inspiração e com a ligação do rio em termos históricos, e também de inspiração, não é? Das palavras de José Cardoso Pires, em frente é o rio que corre para os meridianos do paraíso, não é? E o jardim está sempre associado a esta ideia do paraíso terreno e esta relação também com o rio e com esta capacidade da própria imaginação. Aqui temos os jacarandás em flor. Provavelmente o primeiro sítio para onde veio o jacarandás e que entrou em Portugal é para aqui, é para o Jardim Botânico da Ajuda. Veio na sequência das expedições filosóficas, ou seja, que eram viagens científicas que foram feitas no final do século XVIII, e uma das mais importantes foi ao Brasil, durou quase 9 anos, em que plantas eram recolhidas, sementes, iam cientistas, iam também desenhadores para desenhar tudo. E veio tudo aqui para este sítio, para o Jardim Botânico da Ajuda. Porquê? Porque o primeiro Museu de História Natural era aqui. Depois, devido à própria fuga no início do século XIX para o Brasil, parte da família real para o Brasil está no Brasil, outra parte, depois com as invasões francesas, foi levada e está no Jardim da Planta, e ainda uma terceira parte está no Museu de História Natural da Faculdade de Ciências. Mas é interessante perceber que, por exemplo, este jardim teve a importância, e continua a ter, não é? Mas de poder disseminar novas espécies, que era uma novidade, era uma raridade, e é também umas imagens que nós associamos a Lisboa, não é? É uma árvore
originária do Brasil e também da Bolívia, mas que se dá o nosso clima, o clima de Lisboa é um clima que tanto conseguimos ter espécies nórdicas como conseguimos ter espécies subtropicais, não é? Por isso temos uma grande diversidade, uma grande biodiversidade devido a essa característica, a localização geográfica, os próprios solos de Lisboa, não é? Não é por acaso que Lisboa é escolhida, tem os melhores solos, os solos de Lisboa e os solos dos bairros de Beja são aqueles que têm, em termos do nosso país, maior capacidade de produção agrícola, e para além de outras características e da própria geografia, mas é realmente interessante. Esta é a fonte das 40 bicas, que está no centro, no eixo central do jardim. Isto são algumas imagens. A Associação dos Amigos nos últimos anos tem feito continuadas obras de conservação e restauro que foram feitas nos anos 90, coordenadas pela uma equipa da professora Cristina Castelo Branco, mas o jardim histórico, passados 20 anos, volta a precisar de ser restaurado. E se calhar daqui a 20 anos volta outra vez a precisar, não é? O restauro não... E por isso os pavimentos que tinham sido feitos com o saibro, com as técnicas tradicionais, tiveram que ser refeitos 20 anos depois, e eram imagens disso exatamente a mostrar antes e depois, mas é um jardim histórico classificado, por isso tem que ser, digamos, com a metodologia. Outra obra que a Associação dos Amigos tem feito e que fez no ano passado foi a conservação e restauro da Fonte, que são discípulos de Machado de Castro. Por isso são os melhores escultores de Lisboa do final do século XVIII que estiveram, e era também, esta fonte foi restaurada nos anos 90 e teve que agora voltar a ser intervencionada, desmontada, mas com todas as metodologias, com o Dr. Nuno Proença, da Nova Conservação, que fez realmente um trabalho muito bom. E claro, quando há lacunas, tem que vir um escultor, tem que fazer e tem que se perceber que houve aqui, digamos, uma integração dessa lacuna em termos da própria metodologia. E isto era depois da fonte, e a fonte voltou a funcionar e está a funcionar, que era um dos objetivos, era que pudesse estar a funcionar. Depois foi feito um protocolo com a Faculdade de Arquitetura, com o professor Luís Mateus, para, depois da fonte estar restaurada, se fazer o levantamento da fonte, e depois a ideia, e estamos a fazer isso, é fazer o levantamento, vou só mostrar algumas imagens, isto são imagens, isto é um modelo 3D, é com a tecnologia laser 3D, ou seja, se eu tivesse aqui um modelo a funcionar e fizesse zoom, o encaixe das pedras, consegue que se vê tudo. Ou seja, isto supera, é uma das tecnologias que a maior parte dos monumentos históricos em todo o mundo estão a ser levantados assim, mas o que é interessante é que nós também podemos levantar árvores e os volumes, a volumetria do bucho, do parterre, está tudo a ficar registado, e que acho que é extremamente interessante. Este é o eixo principal, o príncipe do Brasil, neto do rei Dom José, e que se pensaria que seria o herdeiro, não é? E que morre prematuramente aos 27 anos e que está no eixo principal do jardim, ou seja, o lugar mais importante é o Dom José a apontar para o futuro, não para a filha, Dona Maria, mas já a pensar no neto, mas o neto morre prematuramente, cerca de 2 anos depois da estátua ter sido terminada por um discípulo do Machado de Castro. Eu acho que já devo estar a falar demais. Vou só falar um bocadinho pronto. O passeio público surge por iniciativa do Marquês de Pombal, e por isso é que estava aqui esta imagem, ainda no século XVIII, só que há descrições, os lisboetas não estavam ainda preparados para esta novidade, no século XVIII. Não frequentavam as descrições, e é interessante, e até basta ler também alguns livros sobre isso, do José Augusto de França e tudo, realmente os livros não estavam preparados, isto era uma grande novidade, não iam. Ele traz esta novidade porque tinha estado como embaixador em Londres, tinha visto outras cortes onde havia passeios públicos, por isso era realmente uma ideia. Por isso, 100 anos depois de ser feito, tem que ter uma grande intervenção, há pareceres, como é que se pode melhorar o passeio público. E é interessante que uma das pessoas também importantes para essa mudança de mentalidades é o príncipe que se vem casar com a nossa Dona Maria II, o Dom Fernando II, que passa a frequentar o passeio público. E este quadro, que está na Pena, e que fazia parte da coleção do rei, mostra exatamente isso. Ou seja, o rei
com toda a sociedade. E não ia só passear, passou a ir passear, mas organizou exposições de flores, competições, e tudo isso criou uma dinâmica que tornou extremamente interessante. Uma fotografia do rei com realmente um traje semelhante, não é, neste pormenor do quadro, não é, que é realista e que eu achei que era interessante comparar. Este é um desenho que não foi executado, mas do jardineiro paisagista, que na altura ainda não se chamava arquiteto paisagista, Bonnard, que trabalhava para o rei Dom Fernando II e que faz este desenho, e há realmente esta ideia do rei de ceder o seu arquiteto paisagista para poder, digamos, melhorar o próprio espaço público e o jardim. Claro que depois, por várias influências, nomeadamente de França e dos boulevards, é aberta a Avenida da Liberdade para a expansão da cidade. Queria-vos só mostrar no Palácio das Necessidades, tem uma longa história. Começa por ter uma fundação por Dom João V com um traçado barroco. Temos aqui o tridente barroco, o lago central que ainda lá está, este tridente depois desapareceu. Quando o Dom Fernando II vivia aqui com a rainha, vai reformular e vai alterar completamente aquele traçado barroco, que não havia os conceitos de património como nós temos, por isso isto era normal, mudou o estilo, o gosto, por isso foi feito um muro, foi feita uma estufa, o relevado e um jardim à inglesa. Mas é interessante é que o Bonnard, o francês, é que desenha o jardim à inglesa e escreve tudo em francês, e cria também uma escola de jardinagem, mas e que veio especificamente trabalhar para o rei, e que introduz também muitas espécies exóticas durante este período. Eu vou só passar um bocadinho mais rápido para não demorar. Há representações deste período, até fotografias, uma aguarela do rei Dom Fernando no interior do seu jardim inglês, que foi criado pelo Bonnard, e depois uma fotografia do Cívica, que se tornou o primeiro fotógrafo da Casa Real. É interessante que o Jardim da Estrela é desenhado pelo jardineiro paisagista do rei, por Bonnard, e chamava-se Passeio da Estrela, à semelhança do jardim do passeio público, e por isso é outra vez o rei a pensar: eu quero esta importância de haver jardins públicos, não é? E, por exemplo, no arquivo pitoresco há esta imagem que mostra as árvores com cerca de 10 anos, tão jovens, está correto, não é? Em termos dessa representação, e realmente é inaugurada em 1852. É também nesta altura que começam, por exemplo, o Jardim São Pedro de Alcântara, em 1864, que tem uma das vistas mais extraordinárias de Lisboa, não só para a encosta do Castelo, mas como para o Tejo, e realmente é um sítio, e começamos a ter as pessoas a frequentarem os jardins públicos. Agora eu estou mesmo a terminar, vou dar assim um grande salto. Nos anos 50 começamos a ter, comecei no início a dizer que a Escola de Arquitetura Paisagista em Portugal começa em 41, no Instituto Superior de Agronomia, e os primeiros arquitetos paisagistas começam a trabalhar na Câmara de Lisboa, nos anos 50. E um dos projetos que é feito nessa altura é pelo António Viana Barreto, um dos primeiros arquitetos paisagistas, é o enquadramento do jardim da Torre de Belém. Claro que há muitos exemplos de intervenções do Gonçalo Ribeiro Teles, no Castelo, antes ainda de fazerem a Gulbenkian, para depois, e penso que isso também contribuiu, digamos, para uma aproximação de vivência do espaço público e da relação com o Tejo, e que foi um momento também marcante com as intervenções do Parque na Expo 98 e com a constituição de imensos jardins e equipas multidisciplinares, trabalhando arquitetos urbanistas, arquitetos paisagistas. Isso mudou mentalidades e elevou também o standard, digamos, de exigência que as pessoas querem ter espaços de qualidade para viverem, nomeadamente na cidade de Lisboa. E queria então terminar só com o início deste poema de Fernando Pessoa: atravessa esta paisagem o meu sonho de um porto infinito. Muito obrigada. Muito obrigada, arquiteta Sónia. Foi realmente uma viagem pela história da paisagem lisboeta, atravessando muitos séculos. Foi francamente muito interessante mesmo. Vou então chamar aqui ao palco, se assim posso dizer, o arquiteto Pedro Cabral. Eu vou trocar.
Obrigada. O arquiteto Pedro Cabral é autor do blog Bonecos de Bolso e colabora regularmente com blogs e projetos online e sem ser dos Urban Sketchers e também dos Urban Sketchers Portugal. E vem-nos falar do que é o Urban Sketching, para quem eventualmente ainda não saiba, e dos desenhos, e vem-nos mostrar certamente, mais do que se calhar falar, bom, ou as duas coisas, os seus próprios desenhos de Lisboa, feitos, que diz aqui, sem objetivo específico de ilustrar a paisagem de Lisboa, mas todos eles, os seus desenhos o fazem, ilustram paisagens de Lisboa. Obrigada. Faça favor. Muito obrigado. E muito obrigado à doutora Ana Marçal e à Câmara de Lisboa que convidaram os Urban Sketchers para falarem disto, e obrigado também aos Urban Sketchers que me deram esta tarefa de aqui vir falar disto. O Urban Sketching é uma disciplina de desenho, é talvez a disciplina, vou pôr isto a andar porque não consigo... Talvez a disciplina que até que mais despreza o desenho, porque não está nada interessado no resultado, mas sim no processo. Portanto, o processo de realização, nós desenhamos em qualquer sítio e, de qualquer maneira, não estamos a contar com o resultado final. Isso será para outras disciplinas de desenho. Isto liberta-nos de todas as responsabilidades quanto ao resultado final, quanto às expressões do artista, e possibilita que qualquer pessoa desenhe, mesmo os que não são desenhadores, não são pintores, nunca desenharam, já deixaram de desenhar há não sei quantos anos, ou gostavam muito de desenhar. Todas essas pessoas têm possibilidade de trabalhar em Urban Sketching, porque exatamente não está nada preocupado com os resultados. A única exigência que se faz em termos de Urban Sketching é o cumprimento do manifesto dos Urban Sketchers, que vou falar mais à frente, mas que basicamente diz que mostramos o mundo um desenho de cada vez, e que os desenhos, para serem Urban Sketches, têm que ser feitos no local, não a partir de fotografias, portanto, diretamente em observação local e em cadernos. Isso é uma insistência que nós fazemos mais cá em Portugal do que no resto do mundo, mas que o Urban Sketching seja feito em cadernos. Pessoalmente não considero nada um artista. Não sei se sei desenhar, mas sei que gosto muito de desenhar e que isso me descansa e apesar de às vezes poder ser viciante ou mesmo compulsivo. Esta apresentação, portanto, eu confesso que até me sinto pequenino depois de duas tão fantásticas apresentações, vir aqui com isto é uma coisa do mais simples possível, isto não tem nada de científico, nem de académico, nem de teórico. Isto é só os desenhos são todos meus, e isto é só uma mostra carregada de inutilidades. Estes desenhos não servem para mais nada, de subjetividade e de muita emoção. Portanto, isto não é, está muito longe da arte ou do artista, ou de coisa. É uma coisa completamente simples. Nenhum deles, todos eles foram feitos, estão quase todos publicados nos blogs. Nenhum deles foi feito de propósito para isto, mas foram selecionados só desenhos daqui de Lisboa e que de alguma forma, pelo seu conjunto, mais do que cada um em si, e por isso vão passando assim, porque isto valerá, se tiver algum valor, pela amostragem e não não por cada desenho em si. Espero que contribuam, pelo menos, para penso que possam constituir, pelo menos, algum imaginário da paisagem de Lisboa, sem querer de maneira nenhuma definir paisagem. Isso não estava, como já disse, nos objetivos quando fiz nenhum destes desenhos que estão nos cadernos.
mais a seleção de cada sítio ou de cada ponto de vista é completamente aleatório. Não foi aleatório a escolha, mas neste momento é aleatório. Muitos aparecem simplesmente porque sim. Muitos também resultam de tempos de espera. Enquanto estou à espera, a falta de melhor, vou fazendo um desenho. Muitos também vêm de alguns encontros de urban sketches que fazemos para desenhar alguns locais e de maneira aí onde nos juntamos e desenhamos à volta de um sítio específico. Há outros que resultam de algumas encomendas específicas para ir ali desenhar, mas serão poucos. Esta arrumação que está aqui a passar, podia tê-los arrumado de outra forma qualquer, da mesma forma que apareceram nos desenhos, mas para dar alguma ordem a isto, arrumei-os por temas, mas que não têm mais, eles não apareceram por esta ordem, não foram feitos assim, e portanto aparecem só, foi uma maneira de os arrumar para esta apresentação. E esses temas, basicamente, os que vão passando por aqui, são, a primeira é de aquilo que eu chamo de passagens, que é um tema que me interessa muito e que são aqueles becos não, porque tem uma saída que não se adivinha, mas passagens, as azinhagas, que gosto imenso de meter nas azinhagas, aquele mistério do que é que acontece a seguir à curva, as escadas ou as passagens e os portões onde não se vê o fim, é um tema que sempre muito me atraiu, não só em Lisboa. Outro tema, as vistas sobre o rio, que aqui em Lisboa é omnipresente quase, e que ganha uma especial intensidade exatamente quando aparece numa rua perpendicular onde está lá ao fundo. Portanto, arrumei alguns desenhos sobre vistas sobre o rio e muitos outros sobre escadas. Escadas é uma coisa também, que é um modelo que me entusiasma e que também tem muito que fazer aqui em Lisboa. Depois há um capítulo especial que se chama Roque Gameiro Lisboa Velha, ou Lisboa Antiga, que foi uma organização, essa podia ter sido feita de propósito para aqui, porque foi uma organização que fizemos nos Urban Sketches, partindo de um livro que o Roque Gameiro publicou em 1925, e que se chamou Lisboa Velha, e que tem 100 aguarelas, ou 100 estampas, nem todas são aguarelas, em que Roque Gameiro pretendia, de certa forma, cristalizar a Lisboa que ele conheceu na meninice, com 11 anos, quando veio para Lisboa, e que estava a desaparecer e que queria deixar um testemunho para os netos e para a cidade, etc. Passados 90 anos, agarrámos no livro, fomos aos mesmos sítios, com a grande ajuda de uma publicação anterior do fotógrafo Mário Marzagão, que fez o trabalho fantástico de identificar e fotografar estes locais todos, que alguns seriam muito difíceis de encontrar. Ele fez esse trabalho e nós fomos na Piugada e juntámos durante uns meses uma quantidade de urban sketches que foram estes mesmos sítios desenhar o que Roque Gameiro desenhou há 90 anos. Surpresa, alguns locais estão tal e qual como estavam na altura. Alguns desapareceram, outros estão mudados, mas muitos são ainda reconhecíveis e muitos estão iguais. E com isso fizemos uma quantidade enorme de desenhos e já fizemos duas exposições. Lamentavelmente, em Lisboa, propriamente dito, a exposição foi muito pequenina, porque não havia espaço para mais. Foi na Biblioteca Camões. Teve que ser uma grande seleção dos 400 e não sei quantos desenhos que se fizeram e que estão todos, que foram expostos, tendo em pequenino o desenho do Roque Gameiro e depois os N desenhos que N pessoas em dias diferentes foram lá passar e desenhar. Isso foi uma atividade muito engraçada. Aparecem, isto é a morada dos blogs, mas que fica aqui para divulgação depois por escrito. Outro assunto que vem a seguir será o das descontinuidades urbanas, portanto não está muito explorado, aqui em Lisboa só encontrei 4 ou 5 desenhos desses, mas é outro assunto que às vezes me interessa.
Outro capítulo é da minha janela. Da minha janela porque ao longo da vida tenho, porque sim, vivido em uma data de casas, trabalhado em ainda mais casas, em Lisboa e noutros sítios, e faço sempre as passagens das avenidas novas para os miolos dos quarteirões. E procuro sempre fazer um desenho da janela. Portanto, esta cena da paisagem enquadrada pela janela tenho desenhado imensos, e para aqui trouxe as janelas de Lisboa. Vários dos desenhos são de sítios que já não existem, portanto, há outro capítulo que é de coisas que já não existem. Por acaso, tinha lá desenhado e, de repente, desaparecem. O capítulo dos miradores, que está agora mesmo a passar, os desenhos não são todos, não foram todos feitos, não fui à procura de miradores nenhuns, mas de facto algumas, é uma coisa muito alfacinha também isto do miradouro, e a vista do mirador não é propriamente o mais fácil para um urban sketcher que desenha num caderninho rapidamente, mas estão alguns. Depois, portas e janelas antigas, novas e velhas, que é outro capítulo que aparece aqui. Cenas urbanas são outros desenhos que de alguma forma considerei representativos da paisagem de Lisboa, mas que não tinham outro capítulo para classificar. Edifícios e coisas edificadas e jardins. Por acaso tenho uma data de desenhos de árvores e de jardins, nem todos se reconhecem o jardim propriamente dito em que está, mas são tudo árvores daqui de Lisboa, e que também é uma coisa que gosto muito de desenhar e de ver todos os anos, nesta altura da primavera, desenhando os rebentos e as diferentes coisas. Portanto, estes desenhos, lamentavelmente, cá está o Roque Cameiro com o antes e o depois. Estes desenhos lamentavelmente são todos do mesmo autor, porque para esta apresentação foi assim que ficou resolvido, mas existe de facto um acervo de desenhos de Lisboa feito pelos Urban Sketchers. Neste momento em Lisboa deve haver uns 400 desenhadores para aí que desenham todos os dias, e que portanto há uma quantidade enorme de desenhos de todos os tipos, todos os feitios, e que constituem já um grande acervo de memórias da cidade. Aproveitava agora só para falar dos Urban Sketchers, tenho estado a falar disto sem explicar o que são os Urban Sketchers. São uma associação sem fins lucrativos que nasceu há 12 anos, e nasceu porque havia meia dúzia de autores de blogs gráficos, como os bonecos de bolso, que naturalmente começámos a cruzar comentários e ideias. Nessa altura houve uma ação fundamental, que foi o Eduardo Salavisa, que estudou e fez uma tese, estudou diários gráficos e fez um livro sobre diários gráficos, para o qual convidou vários destes autores. Entretanto, o círculo alargou-se naturalmente para fora de Lisboa, para fora de Portugal. Foi crescendo o número de esta comunidade de desenhadores em blogs, e houve um autor, Gabi Campanário, que é um catalão, jornalista catalão, que trabalha há muitos anos em Seattle, no Seattle Times, que por acaso até já trabalhou no Diário de Notícias, e que nestes comentários e nesta coisa, se nós fizéssemos um blog conjunto, e assim há 12 anos nasceu o Urban Sketchers. Urban Sketchers não se traduz, é um nome, porque não tem um significado literal. O nome nasce porque o blog do Gabi Campanário se chamava Seattle Sketcher, e como é que se vai fazer? Havia o Lisbon Sketcher, havia o New York Sketcher, não, então vamos fazer o Urban Sketcher, e juntámos todos. E foi assim que nasceu. Começou com 35 autores, dos quais 4 portugueses. Rapidamente, ao fim de um ano, chegámos ao limite dos 100 que o Blogger admitia. Passado um ano, fizemos o primeiro simpósio, que foi em Portland, e foi um sucesso.
foi engraçadíssimo, toda a gente gostou imenso, com 75 participantes. Logo no segundo ano, portanto, o segundo congresso, o segundo simpósio foi em Lisboa, subimos para 150 participantes e até hoje, que já vamos no 12º simpósio, continua a ser um marco. O de Lisboa foi o exemplo para todos. O ano passado foi no Porto e fomos o primeiro país que visou a organização do simpósio. Este ano será em Amsterdão. O ano passado já tivemos 800 participantes. Estes números têm crescido muito, mas não podemos fazer mais, então não temos espaço para mais. E as inscrições esgotam-se em 2 horas. Portanto, abrem e estão 800 pessoas à frente do computador para se inscrever. Junta pessoas com uma grande paixão pelo desenho, que andam sempre com um caderno por todo lado e continuam tentando mostrar ao mundo um desenho de cada vez. E depois tem o manifesto dos Urban Sketchers, que diz basicamente que desenhamos in situ, que contam a história do que nos rodeia, que são um registro do tempo e do lugar, daí esta importância, como vimos ainda, dos desenhos da paisagem e de que isso é importante para a memória da cidade e a memória das pessoas também. E este desenho, estas pessoas todas que estão aqui a desenhar, ficam com uma consciência ou guardam ou procuram a memória do sítio que desenham, e neste caso de Lisboa, de uma forma que não acontece se limitarem, entre aspas, sem desprestígio nenhum para a fotografia, sem se limitarem a fotografias. Eu não estou a falar de grandes fotógrafos, como não estou a falar de grandes pintores. Estou a falar de pessoas que andam com um caderno na mão e que olham para as coisas e procuram interpretá-las subjetivamente. Já fizemos vários livros. Já publicámos vários livros com desenhos de Lisboa, com desenhos. Desenhos de Lisboa, eu lembrei-me de 4. Diário de viagem em Lisboa, onde fizemos 7 desenhadores, cada um partiu de uma periferia para uma das 7 colinas de Lisboa e, portanto, houve uma tentativa de ilustração, digamos assim, desse percurso. Não é uma coisa linear, mas foi uma ideia. Urban Sketchers em Lisboa, desenhando a cidade, da Quimera, também esse foi um livro com muitos desenhos grande. Lisboa Pur by Urban Sketchers, é mais recente, e outro sobre lojas históricas de Lisboa. E pronto. Não queria... Muito obrigado por me aturarem. Vou parar isto e fica depois para, eventualmente... Muito obrigada, arquiteto Pedro Cabral. Foi realmente um desvendar de paisagens, por mais que não o queira, não deixam de o ser, ainda que não propositadas, de Lisboa, muito pessoais. Se a Sónia estudar o que estuda para a contemporaneidade, vai chegar aos Urban Sketchers de certeza absoluta. Eu agora chamava-vos a ambas para virem para aqui, se faz favor, e abrimos o debate aos participantes. O Pedro pode ficar aí, se achar, se puder ser. E abrimos desde já o debate a todos, mas eu não queria deixar de colocar já uma questão a ambas, porque às vezes a primeira pergunta é mais difícil de sair do lado de lá, pegando exatamente nesta questão que o Pedro Cabral nos veio demonstrar e explicar em termos do processo de fazer estes desenhos a que chama bonecos, sublinhando, creio eu, a informalidade dos mesmos e a vontade de vincar que não são obras de arte pelo desenho, mas sim pelos registros, ou não são arte de todo. Isso eu não sei se enquadra dentro da arte ou não, mas não vamos agora por aí. A minha questão era, do ponto de vista do trabalho que a Sónia tem estado a fazer, do registro das paisagens enquanto imagem gráfica ao longo da história, e também à Paula, do ponto de vista mais do conceito de paisagem, até que ponto é que
interessa para a disciplina do estudo do conceito de paisagem, da sua evolução, e para a disciplina do registro dessa mesma paisagem, neste caso de Lisboa, a barreira entre a informalidade e a formalidade. Sónia trouxe-nos pintura famosa, ou registro cartográfico não menos conhecido, e a Paula já misturou bastante no seu discurso os registros mais formais e menos formais, inclusivamente com referências ao design e ao cinema não erudito. E era isso um pouco que eu gostaria de vos ouvir, as questões entre o popular e o erudito, e a formalidade e a informalidade em torno do conceito de paisagem, da sua evolução. E até que ponto é que os Urban Sketchers e este trabalho fazem sentido neste estudo? Esta pergunta é difícil. Vamos ver se eu consigo. A perspectiva que eu estudei, nomeadamente em termos da minha investigação de doutoramento, foi a representação da paisagem na pintura portuguesa dos séculos XV e XVI. Claro que tive de fazer um enquadramento do próprio surgimento. Não, quer dizer, em termos de reflexão e de ensino, nomeadamente da evolução da paisagem e dos jardins, não é? Isso é um tema que eu também tenho investigado, mas mais pormenorizadamente, por exemplo, em termos da arte portuguesa, estudei cerca de 350 obras que tinham representação de paisagem. E depois agrupei-as por certas categorias, em que começa a haver uma categoria que é a paisagem real, ou seja, há paisagens fantásticas que têm a ver também com o próprio. Há paisagens idealizadas, há paisagens simbólicas que estão muito associadas a muitos retábulos que são religiosos e que estão lá os símbolos, e o próprio objetivo não é que seja real, mas depois há outros retábulos. Estou-me a lembrar, por exemplo, um retábulo que hoje em dia não está no sítio original, do convento de São Bento de Castres, em Évora, e que está hoje no Museu de Évora, e que é assim, um painel sobre o comprido, e que eu, através de pesquisa, percebi que dentro do próprio retábulo estava o próprio convento representado, e nunca ninguém tinha reparado. Ou seja, e às vezes há paisagens que estão lá e que nós achamos que, porque têm vários santos, mas depois eu comecei a reparar e fui comparar com imagens do convento, e provavelmente é uma representação. E isso acontecia na arte italiana, mas há vários, às vezes ainda se descobrem coisas, ou seja, quadros e obras que estão estudadas, por isso ainda há se calhar paisagens reais ou pormenores que estão ainda por ser descobertos, e mostra também este interesse, este fascínio crescente pela paisagem, que é acompanhado pelo fascínio crescente pelos jardins. Eu, se calhar, quando estava a fazer aquele percurso, acabei por não reforçar isso, não é? Porque isso está relacionado, não é? Há os próprios jardins do Renascimento continuam a ser murados, mas os muros são mais baixos, de maneira a poder observar a paisagem. E, por exemplo, se pensarmos em Itália, e que tem uma grande influência, os jardins em terraços na encosta, abertos à paisagem, por exemplo, as primeiras vilas do Renascimento em torno de Florença são exatamente assim estruturadas, dos Médicis, em contacto direto e com alinhamento até que é considerada a primeira verdadeira jardim completamente renascentista em torno, que é a Vila Médici em Fiesole, que está completamente alinhada com a cúpula da Catedral de Santa Maria das Flores, que é projetada pelo Brunelleschi, que é o pai da perspectiva científica, e só também há poucos anos é que se descobriu, fez um modelo 3D e começou-se a ver, isto é intencional, ou seja, não é por acaso. E por isso há obras que são tão estudadas que continuam a ter mistérios para desvendar, por isso é também um incentivo para continuarmos a pesquisar, porque não está, apesar de já estar muito estudado, se calhar obras e lugares, e tanto obras de arte como lugares, há sempre, se calhar, pode haver um contributo ou não é? Mas acho que isso também é algo que é um fascínio. Sim. Bom, então, pegando exatamente na deixa, entre o popular e o erudito.
E pego só porque me dá jeito, não é? Para responder. Não é para cumprir a resposta. É porque, efetivamente, o urbanismo português, ou a cidade de fundação portuguesa, caracteriza-se verdadeiramente por esse caldear entre um lado mais vernáculo e um lado mais erudito. Ou seja, a cidade portuguesa, ou a cidade de fundação portuguesa, nunca é só erudita ou só vernacular. E a especificidade do urbanismo português é exatamente essa síntese, esse modo de fazer, que nasce também pela escolha do lugar, do sítio. Isto quer dizer que há uma matriz da geografia que está profundamente presente naquilo que seja a constituição do lugar, ou seja, naquilo que seja a constituição da paisagem. Porque há, efetivamente, esta diferença entre geografia e paisagem que vem exatamente pelo facto de se praticar a geografia transformando-a em lugar. Pressupõe a ocupação e, neste caso específico, o que é que pressupôs na apresentação da arquitetura, com o sentido de marcar e sublinhar a geografia. Aliás, o arquiteto Aldo Rossi diz: a arquitetura põe história na geografia, nesse sentido que a sublinha. E, por outro lado, há também esta questão do real, que se prende exatamente com a fotografia, porque a fotografia não faz um registro de uma realidade. A fotografia constrói uma nova realidade. E é exatamente essa eficácia da fotografia ser capaz de construir uma nova realidade que neste período se percebeu que se podia montar a nação. E no caso específico, montar a cidade de Lisboa de acordo com o discurso e com a narrativa que se pretendia e, portanto, convocam-se estes orquestradores, que são os fotógrafos, caçadores de imagens, os editores, os comissários, os arquitetos. Há uma figura absolutamente central para Lisboa, que é um decorador, desenhador da Câmara, que é muito conhecido porque desenhava mobiliário, e aliás já teve uma grande exposição no MUD, que é o José Espinho, mas que é absolutamente esquecido nos estudos que têm sido feitos e publicados do ponto de vista do trabalho na Câmara de Lisboa, enquanto desenhador. Enfim, ele fez uma progressão na sua carreira. Ele fazia grande parte das montagens de muitas edições da Câmara, nomeadamente ele era fotógrafo e fazia montagens e fotomontagens desdobráveis em publicações da Câmara, mas era também convocado para montar exposições, não só em Lisboa. Ele teve um papel determinante no pavilhão de Lisboa da exposição 15 anos de obras públicas realizada no Instituto Superior Técnico, mas também, por exemplo, na exposição de Lisboa que foi montada em Roma. Foi ele o principal orquestrador e, portanto, temos convocados aqui todos os elementos: a geografia da cidade, a própria implantação dos edifícios notáveis nos pontos notáveis da cidade, a fixação dessa imagem do lugar através da fotografia, a montagem dessa fotografia nos mais diversos suportes e depois a construção desse discurso e da fixação dessa imagem. No entanto, apesar de tudo isto, nós individualmente construímos a nossa imagem mental da paisagem de Lisboa e é um bocadinho como ter uma espécie de nostalgia do futuro, que é uma coisa estranha e contraditória, mas o período que eu falei é absolutamente contraditório e dual. E eu depois tenho ali umas imagens que não mostrei, mas a fase seguinte seria não mostrar o lado das obras públicas e do passado, que é mais erudito, se assim quisermos chamar, e depois mostrar a montagem
de uma espécie de ruralidade mítica associada a uma certa veracidade da nação portuguesa e, portanto, também da própria cidade, e correndo o risco, mas, enfim, acho que já é a altura de assumir essas coisas, de desmontar um bocadinho, perdoem-me os arquitetos, eu admiro profundamente o Costa Martins e o Vítor Paula. Sim. E o livro da Lisboa Cidade Triste e Alegre. Portanto, começo já por dizer que admiro profundamente. Agora, exatamente para valorizar a obra, era preciso mostrar a contra-imagem dessa imagem do livro. Porque, com um sentido menos erudito e de autor, essas imagens eram montadas e publicadas. Não tinha, era aquela montagem daquele pacote do livro e daquela autoria do arquiteto. Mas, exatamente, os pontos de vista, as escadas, há bocadinho quando falou que fizeram a comparação entre o Roque Gameiro e depois lembrei-me do trabalho do fotógrafo Duarte Belo, que aliás é arquiteto, que fez exatamente o mesmo exercício a partir das fotografias do Orlando Ribeiro, mas por Portugal inteiro. Exato. E surpresa das surpresas, estava tudo na mesma. E o que é que nós pensamos? Que está tudo diferente. Portanto, entre esta construção mental e depois o confronto operativo do que lá esteja, ou venha a estar, ou que já não está, é efetivamente um sentido da descoberta e cumprir a história interrogativa, como dizia o mestre professor José Augusto de França. A história tem que ser interrogativa, senão não serve para nada. E, portanto, se perguntarmos, só temos a certeza depois de ficar com mais dúvidas, o que é um excelente exercício. E agora da plateia, meus senhores, questões? Para os três, para um deles, para dois deles? Sílvia. Eu gostava de perceber um bocadinho melhor, acho que não falámos tanto sobre isso, das razões. Obrigada. Das razões que levou a este surgimento e à afirmação da paisagem enquanto género no século XVI, XVII. Quer dizer, conheço algumas, mas gostava que elaborasse, se calhar, um pouco sobre isso. E gostava, por outro lado, de perceber melhor, para além desta dualidade entre o erudito e o vernacular, entre a ruralidade e a contemporaneidade, que outros valores é que estavam subjacentes e que eram necessários veicular, que o próprio regime pretendia veicular através destas imagens também. Obrigada. No Renascimento começa-se a notar um crescente interesse pela paisagem. A paisagem surge, ainda não é um género autónomo, só vai ser quase 100 anos depois, durante o século XVII, mas começa em pinturas religiosas, em vários contextos, a ter cada vez mais presença, até com aqueles casos, provavelmente como aquele da Charola do Convento de Cristo, em que tem uma paisagem de Lisboa, é uma ressurreição de Cristo, não é, que está a dominar, mas depois tem uma paisagem real. E há vários estudiosos, Gombrich e tudo, até tem um capítulo que é mesmo a ascensão da paisagem durante o Renascimento, porque é realmente... Depois, só mais tarde, é que vai ser mesmo autónoma e tornar-se um género. Mas temos pintores, por exemplo, estou-me a lembrar do Joaquim Patinier, que é contemporâneo do Dürer, a quem o Dürer chamava o bom paisagista. Há um quadro que é da escola de Joaquim Patinier, que está no Museu de Arte Antiga, em que tem um São Jerónimo em oração, que é mínimo, está ali mas o fascínio dele é pela paisagem. Não é uma paisagem real, é uma paisagem completamente fantástica, mas percebe-se que ele tinha o fascínio da paisagem. Mas, quer dizer, os pintores não tinham autonomia, tinham que responder a encomendas, não é? Por isso, isto também vai levar a que depois, mais tarde, no século XVII, os pintores
continuam a ter encomendas, não é? Mas começam a ter um bocadinho mais de autonomia, o próprio, e depois se alcançam também alguma, digamos, notoriedade, começam também a poder aceitar ou não e fazer coisas que realmente dá gozo, não é? E isso também é um percurso que vai levar até poder surgir depois a pintura de género, não é? Como era desenhado, que também é contemporânea na altura, e temos os Países Baixos, também tem a ver em termos políticos, religiosos, de uma certa autonomia, de maneira de pensar, de liberdade, e de uma ascensão também de uma burguesia que vai querer comprar, adquirir, não é? E os artistas assim já não estão dependentes da encomenda, não é? E, por exemplo, está-me a lembrar há um texto muito interessante do Bessa de Queiroz em que diz a paisagem faz a raça. Ou seja, ele compara vários povos com a paisagem natural que têm, com as características que esses povos têm. É um texto muito interessante e que, não é, há estudos nesse sentido, mas eu estava a lembrar, tive para pôr esse texto, mas depois a apresentação já estava a ficar muito longa, mas no fundo é o nosso habitat, não é? E que vai condicionar e vai dar, se calhar, certas características. Se estivermos a falar, se pensarmos, se calhar, num povo nórdico e com a ligação que tem à natureza e à floresta, o próprio clima, a paisagem natural, o habitat natural, e com outro contexto totalmente diferente. E realmente isso há estudos também nesse sentido, não é? Claro que nos vai moldar, não é? Como é óbvio, que vai ter uma influência muito grande. Bom, isto é uma partida, uma pergunta destas. Obrigo aqui a fazer rapidamente um esquema. Bom, mas é obviamente um desafio. As intenções eram efetivamente aquelas que podiam responder ao desejo dessa dualidade. Ou seja, essa via culturalista enraizada numa matriz de um regionalismo, portanto, de um regressar a uma espécie de ruralidade mítica que tinha a ver com a gênese da nação, e era, obviamente, ainda uma herança das políticas de nacionalismo de finais do século XIX, que depois se nacionalizam em contexto de Estado Novo. Mas há uma herança fortíssima do século XIX que persiste e entra pelo século XX adentro. Essa ruralidade mítica, ou esse lado vernacular, essa valorização da cultura popular, que estava sempre, mas sempre a par da ideia de progresso, pretendia enraizar a nação numa verdade que não podia ser perdida. Simplesmente essa valorização, nomeadamente das artes populares, como tinha defendido Almeida Garrett, dizendo que era aquilo que era verdadeiramente nacional, e, portanto, é sempre em continuidade, essa valorização não era genuína. Porque basta pensar no Museu de Arte Popular, que foi construído e montado à força, por uma vontade férrea do António Ferro, que vinha já daquilo que era a recolha de material para as exposições universais, nomeadamente a de 37, em Paris, e que ele teve um prémio, mas a própria colaboração com etnógrafos foi difícil, porque se sobrepunha a lógica da montagem expositiva relativamente àquilo que eram os modelos originais. E, portanto, às vezes mudava-se a cor, mudava-se a dimensão, e muitas vezes aquilo que se pensava que era o original não era, até se criou um formato novo de azulejo para o pavilhão da exposição de 37. As chamadas lambrilhas foram criadas naquela altura, mas para dar o ar que se estava a recuperar um passado, uma tradição, e se estava a valorizar esse lado popular. Depois, já vou ao progresso, mas entre uma coisa e outra há uma palavra maldita, que é a palavra tradição, que o Cisa resolve muito bem,
porque diz o seguinte: inovar é muito difícil e na base da inovação está a tradição. Isto ajuda-me logo aos alunos a acreditarem, porque então alunos e palavra tradição e história é um drama. Mas a verdade é que quando se dizia que se tinha que fazer uma arquitetura moderna e portuguesa, o que se queria dizer com português era tradicional. Claro. E também, não só há esta fotogenia da terra portuguesa, como há também uma fotogenia das palavras, porque as palavras têm um peso. E então, que palavras é que eram usadas? Era usada a palavra de ressurgimento material, porque, na verdade, isso trazia consigo o ressurgimento moral, que agarrava, precisamente, em tudo o que era a ruralidade, o regionalismo, o popular, com um grande objetivo, que era a defesa perante aquilo que poderia ser uma contaminação da vertente internacional, particularmente da moderna. E, portanto, há a criação, acredito eu, mas, enfim, esta investigação ainda não está fechada, ainda bem, há uma tentativa, do ponto de vista da fotografia, se criar uma fotografia nacional, dentro da linha daquilo que os alemães tinham feito, de criar uma Heimat-fotografia, que é uma fotografia nacional, agarrada aos conceitos de solo e sangue. E, portanto, na verdade, todas as nações, no mesmo período, com expressões diferenciadas, agarravam-se aos mesmos conceitos para criar essa espécie de grande defesa que depois, do ponto de vista da construção da imagética identitária e da fotografia impressa, criava um rosto da nação. No fundo, quando nós temos a fotografia do técnico, é a imagem subliminar do chefe que ali está. Ou seja, curiosamente, ao contrário da Alemanha, que se mostrava muito a fotografia do chefe, em Portugal não, era mais resguardada, mas mostrava-se muito a fotografia da obra pública. Por exemplo, eu não trouxe, mas eu tenho estado a fazer esse levantamento da fotografia da estrada em qualquer zona, a estrada rural, a estrada na grande paisagem, a estrada em Lisboa, e confrontando e criando uma dimensão comparatista entre essas fotografias e, por exemplo, as alemãs, há um modelo alemão na maneira de fotografar as estradas que é exatamente o mesmo que acontece em Portugal. Portanto, estes dois conceitos, do popular ao vernacular e do progresso, são absolutamente operativos com um único fim, que é este ressurgimento material que, no fundo, quer dizer ressurgimento moral, porque era montar a tal política do espírito, sendo que se construía esse atlas da política do espírito, sempre colocando lado a lado as duas imagens, a do progresso, da obra pública, e a da ruralidade. No fundo, montar a paisagem física e a paisagem moral, se assim se pode dizer. Muito interessante. Mesmo. Questões? Outras? Ali um menino. Sim. Tarde. Eu queria pegar na apresentação da arquiteta Sónia, que no início começou por falar da paisagem como, no fundo, um dispositivo de retórica quase, ou pelo menos foi essa a leitura que eu fiz, e lembrou-me, por exemplo, um tema que era recorrente na pintura, salvo erro, do final do século XVII e início do século XVIII na Grã-Bretanha, que era a altura de uma industrialização massiva, mas em que o tema rural e de um certo idílio estava muito presente, se calhar, imagino eu, como reação a esse processo. E, portanto, isto é um exemplo, como imagino que haja inúmeros exemplos quando se fala de uma representação de um imaginário, não é? E queria ligar isto ao final da sua apresentação com os exemplos que deu de sítios, de lugares.
A arquitetura e a arquitetura paisagista é sempre necessariamente um exercício de cenografia, com o que isso tem de bom e mau. E a arquitetura é também um bocadinho um exercício ideológico, não no sentido estritamente político ou ideológico, mas num certo sentido em que a arquitetura tem sempre um programa, e o programa é uma forma de prescrever uma utilização do espaço, que pode ser real ou não. Muitas vezes os arquitetos têm um bocadinho a tentação de ser engenheiros sociais. E é aqui que eu faço a ligação aos exemplos que deu. Aqueles jardins renascentistas, e arrisco-me a dizer também já do período romântico, como mostrou, tem uma utilização muito particular e tem uma manutenção muito particular. E nos exemplos que deu já do século XX de Lisboa, falou de uma série deles, mas não falou muito de um que é interessante, que é talvez o mais interessante, porque são muitas coisas num só, é um universo grande, que é Monsanto, que tem muitas coisas que se passam lá de naturezas diferentes. E queria perceber se efetivamente não seria interessante a cenografia dar um pouco lugar, portanto, a um programa menos impositivo e mais livre no sentido dos usos que podem ter e no sentido de como esses espaços podem ser preservados para o futuro. Porque os exemplos da Expo 98 são interessantes, mas têm muita manutenção também, e se calhar substituir um relevado por um prado de sequeiro pode ser uma marca interessante daqui para a frente ou não. Queria ver como é que projeta o que se vai fazer a seguir neste campo. E finalmente queria fazer uma pergunta ao arquiteto Pedro Cabral, pedir-lhe que falasse um bocadinho mais porque é que lhe interessam as descontinuidades. Porque é um tema que eu também acho interessante, mas pouco explorado. Queria perceber qual era, porque é que o chama tanto e que espaço é que isso ocupa na sua cabeça. Obrigado. Queria só esclarecer que naqueles últimos exemplos já não deu tempo para depois explicar um bocadinho porque é que tinha começado com o século XVI e rapidamente depois mostrei 2 exemplos que são mais contemporâneos. Para a arquitetura paisagista, tal qual como para a arquitetura, uma obra de arquitetura paisagista é sempre uma expressão do seu tempo. Não é? Mesmo que a gente, em termos de forma consciente, não tenhamos, nós estamos imersos na cultura que vivemos. Por isso, vamos projetar de acordo com a maneira como pensamos, com certos valores. Claro que não há, digamos, mas há alguma... Isso, quando olhamos para o passado e como vemos o Jardim do Renascimento, há certas coisas que são, apesar de, se calhar, da criatividade artística e de termos obras-primas, há certas características que são comuns e isso deve-se, nomeadamente, à própria cultura desse tempo. Em termos de influência da pintura, e nomeadamente o caso inglês, ainda antes desse exemplo da industrialização, é interessante que pinturas do Claude Lorrain foram extremamente importantes e tiveram uma grande influência para a Inglaterra, nomeadamente para o surgimento do chamado Jardim Inglês, não é? Da chamada Escola Paisagista Inglesa. E é um dos pintores que mais influenciou, nomeadamente quando os ingleses no século XVIII fizeram o Grande Tour, ou seja, fizeram viagem cultural e viram, foram aos lugares históricos, nomeadamente de Itália, e para além disso também iam vendo pintura, não é? E sabemos que esses pintores já não são contemporâneos, ou seja, o Grande Tour essencialmente é no século XVIII, mas tinham deixado essas obras e a maior parte desses pintores tinham estado em Roma a pintar, não é? Salvatore Rosa, Claude Lorrain, Nicolas Poussin, essencialmente estavam a pintar em Roma paisagens no campo italiano, mas depois altamente idealizadas, não é? E nós sabemos que, por exemplo, as pinturas de Claude Lorrain quase que têm uma luz mágica dourada, porque ele sabia que quando, por exemplo, ao início do dia a luz e ao fim do dia a luz está muito mais bonita, não é? E quem faz fotografia também percebe isso, não é? Então, e é uma das características, por exemplo, e talvez tenha sido porque tenha influenciado mais,
adquiriram obras de Claude Lorraine, levaram para a Inglaterra, e é um fenómeno que é interessante, que é o plantar dos quadros. Há certos quadros, nomeadamente de Claude Lorraine, que foram transportes para paisagens reais, que parecem trechos de quadros de Claude Lorraine, que têm um aspecto natural, mas são completamente artificiais. Quando vemos um lago, é um lago artificial, essas árvores que aparecem e depois foram plantadas seguindo, digamos, aquela idealização, mas depois com a concretização real. E há vários exemplos desses que são interessantes. E é interessante que isso vai do século XVIII, por exemplo, na Inglaterra, está a criar-se, digamos, uma estética próxima da natureza, enquanto que o resto da Europa está a projetar, e inclusive em Portugal estamos a projetar jardins barrocos. Toda a Europa está seguindo o modelo de Versalhes, e não só, mas a fazer jardins barrocos. E a Inglaterra está em contraciclo. Está a criar uma estética, por influência da pintura, dessas paisagens idealizadas, por contactos com o Oriente, normalmente com a China. São traduzidos livros, e nós sabemos que há um respeito, a natureza é sagrada, temos que respeitar as formas da natureza. Por isso é muito interessante o fenómeno da escola paisagista inglesa, e que depois vai chegar-nos cá já no século XIX. Tirando Monserrate, não é? Que ainda é antes, mas essencialmente temos contemporânea, por isso é que o Dom Fernando quer um jardim inglês. Não é? Mas é engraçado, vai buscar um francês, não é? Para lhe desenhar um jardim inglês, mas porque a estética era essa, tinha mudado, já não estava na moda ter eixos, já não fazia. Isso também está associado ao surgimento e como reação, e o movimento dos parques públicos vai surgir em Inglaterra. Ou seja, o mais famoso dos parques públicos é o Central Park, mas para surgir o Central Park é diretamente por influência inglesa, porque é considerado, perto de Liverpool, Birkenhead Park, o primeiro parque de iniciativa completamente pública. Sabemos que havia parques reais que abriam até muito antes, mas foram comprados terrenos e com o intuito de minimizar os efeitos negativos da industrialização, das condições precárias, e isso leva a que Frederick Law Olmsted, norte-americano, era jornalista, tinha alguns conhecimentos de horticultura e faz uma viagem pela Europa e visita Birkenhead Park e fica extremamente inspirado. E quando regressa aos Estados Unidos, vai convencer, nomeadamente, o mayor de Nova Iorque a lançar um concurso para o Central Park. Ele concorre com outro arquiteto e depois ganham, mas vai ser o seu primeiro projeto. E é muito interessante que realmente há não só para a América, não é? Esta novidade, mas por toda a Europa, começa a perceber a importância que é ter, nomeadamente, parques públicos. Por isso, a influência da pintura em cada período, às vezes até não é do período exato. Não é? Por exemplo, a Escola Paisagista Inglesa são pintores que tinham vivido 100 anos antes, mas que eram os mais apreciados. E por isso as suas obras foram para a Inglaterra, apesar de não terem sido, ou provavelmente o Claude Lorraine nunca terá ido à Inglaterra, mas as suas obras foram gravuras, representações, e ele era tão copiado, por exemplo, o Claude Lorraine, que ele teve que fazer, era em latim, o Livro Veritas, o Livro da Verdade, em que ele fazia um esboço, olha, como parecia um esboço como aqueles que mostrou, e depois a descrever e a dizer, eu fiz este quadro para esta pessoa, por este valor, porque ele foi tão copiado que ele se irritou. Sim. Não, isto são cópias, isto é que é o original, isto está com este senhor que eu vendi. Porque é dos primeiros casos, e ainda há esse inventário, que é muito interessante, porque o próprio artista em vida percebeu que estava a ser extremamente copiado. Já depois da morte dele foi criado em Inglaterra uma coisa chamada Claude Glass, em que as pessoas, é assim um pedaço de vidro com um tom meio assim escurecido para ficar com uma luz dourada como os quadros do Claude Lorraine. E as pessoas iam para a paisagem, apontavam aquilo e olhavam. Não bastava a beleza da paisagem inglesa, isto é tão bonito, é tão belo que parece um quadro do Claude Lorraine. Por isso realmente, e isto já foi no século XIX, e hoje em dia um dos poucos Claude Glass que sobreviveu está no Museu Victoria and Albert de Londres. Mas era comum, era um objeto que foi criado porque havia este fascínio tão grande
não é? E por isso, estas relações com a pintura, eu depois não me quero alongar, porque depois, a pergunta depois era também contemporânea, não quero também estar a monopolizar. Então, as descontinuidades. Estive à procura de um nome para chegar às descontinuidades. Mas eu raramente vou à procura de um tema ou de um motivo para desenhar. Eles é que vêm ter comigo, a maior parte das vezes. E vêm ter comigo de maneira fortuita. Enfim, e se para alguns temas é preciso ter o olhar, de certa forma, desperto, mais do que ensinado, mais do que treinado, é desperto para eles, sei lá, uma composição, um enquadramento, uma diagonal, uma árvore, uma passagem mais misteriosa, por onde posso passar sem dar por ela se não estiver especialmente atento. Há outras que querem mesmo saltar para dentro do caderno e algumas impõem-se mesmo pela presença, quer seja um marco absoluto na paisagem, como aquela cena daquela antena que até é muito bonita da televisão, que quando se vê os pinheiros todos de Monsanto nasce aquela antena ali. Outros são pela ausência, sei lá, aquela disruptura no meio do tecido do quarteirão, há um hiato, quer dizer, há coisas que gritam. Ou outras coisas que são mais teoricamente descontinuidades urbanas, como a Grande Avenida ou como o viaduto da Segunda Circular, que choca no fim, choca no sentido de não é de ser chocante, mas o Campo Grande vai de encontro a ele, não é? Portanto, esses temas também aparecem naturalmente. Depois andei à procura do nome para os classificar. Foi só isso. Obrigado. Sim, faz favor. Eu não tenho umas coisas para dizer, mas tenho uma certa inibição. Sei que isto está a ser gravado para a internet. Tem aí microfone. Sim, isso eu queria dizer. Preferia não usar o microfone. Está bem? Pode? Como? Não fica gravado. É essa a ideia, parece-me. Diga. Gosto de ver, existe um ponto de fuga para o qual nós caminhamos, para o qual nos conduzimos. Então, entre tudo, entre todas as ciências, tudo a história, tudo. Né? Mas isto ao som de uma música, que não sei qual é, uma música que vamos criar. Portanto, e nesse ponto de fuga, é o bem-estar, etc., que quisermos ver. Em relação ao professor Cabral, houve um termo que eu gosto muito, é ver o boneco como sinónimo de projeto. Eu sou arquiteto, embora peço feito as artes, sou arquiteto e sou engenheiro militar. E, portanto, há um determinado percurso que eu realmente... Eu gosto de falar sobre o boneco, entrar. Eu gosto de conversar com o boneco, eu faço perguntas ao boneco, o boneco responde. É aquele diálogo do projeto. Para mim, o projeto é o meio, o desenho é o meio, o fim, o pensamento está lá, é na obra, é naquilo que está a fazer, a pessoa não pode afastar. Não interessa um projeto bonitinho, passa entre aspas, é só isso que eu quero fazer ninguém. Não ofendeu ninguém, antes pelo contrário, muito obrigada pelo seu contributo. Mais alguma questão? Mas, Vânia, desculpa, queria só dizer que a sede da Fundação EDP e o terminal dos Cruzeiros acabaram de ganhar o Prémio do Amor. Obrigada. São edifícios que contribuem bastante, de formas diferentes, para a paisagem. Excelente notícia. Muito obrigada pela partilha. Muito bem, muito bom. Então, creio que podemos encerrar esta longa jornada por aqui. Desculpe, não tinha reparado. É que essas apresentações foram sobre paisagens visuais. Eu gostaria de saber se há algum estudo, alguém fazendo estudos de paisagens sonoras de Lisboa. Não é de toda a minha especialidade, mas sei que existem, sim. Sei que existem.
Sei que há um projeto de investigação que eu faço parte, que é com o IGOT, que é sobre os espaços vacantes das cidades, e tenho um colega, o Daniel Paiva, que ele fez exatamente sobre as paisagens sonoras nesses lugares. Ou seja, houve uma equipa multidisciplinar, arquitetos paisagistas, geógrafos, a estudarem. Por exemplo, os arquitetos paisagistas trabalharam com os botânicos para perceber e fazer inventários que vegetação é que espontaneamente nasce nesses terrenos que estão abandonados, alguns são ruinados, são espécies nativas, são espécies exóticas, e que potencialidades é que têm para se fazer intervenções, e se calhar até intervenções que não são definitivas e são temporárias. E um colega nosso fez, por isso, há um site, o projeto chama-se No Void, e é do IGOT. E é o Daniel Paiva que fez essa parte. Mas deve haver mais estudos, esse conheço porque trabalhei e faço parte desse projeto que está agora quase, estamos a preparar a exposição final. Mais alguma questão ou comentário? Então, agradeço imenso aos comunicantes, às duas senhoras e ao Pedro. Excelentes contributos, excelentes reflexões. Acho que estivemos muito mais ricos hoje com tanta informação nova e boas ideias. Muito obrigada ao CIUL mais uma vez por nos proporcionar estes bons momentos de aprendizagem e até muito breve.